Desenvolvimento. Uma língua do mundo para o mundo. 5 de maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa. Boa tarde a todos. Estamos aqui celebrando essa língua, né? O Dia Mundial da Língua Portuguesa, e começamos com esse pequeno vídeo, essa vinheta que foi feita lá na Unesco, né? Justamente por conta do reconhecimento de algo que nós, na verdade, celebramos há 365 dias, né? Na nossa lide cotidiana, né? Com a língua portuguesa, a nossa língua, e suas múltiplas variedades aí espalhadas pelo mundo. É um reconhecimento muito significativo isso da Unesco, né? Então, desde o ano passado, o dia 5 de maio é o Dia Mundial da Língua Portuguesa, e é um privilégio que a gente precisa destacar, porque a Unesco só reconhece 6 dias mundiais de línguas, veja que coisa curiosa, sendo que o português é a única dessas 6 que não é uma língua oficial da ONU. Então, a gente, de fato, né, com esse reconhecimento, a gente tem muito que pensar no valor, no lugar que a gente coloca o português, né, nesse espaço global, né? Mas nós aqui, usuários de todas essas variedades do português, em toda parte, aqui, lá, bem acolá também, estamos aqui para celebrar hoje com uma aula aberta que é do programa nosso Print Caps. A professora Maria Lúcia é a coordenadora do Print Caps, desse nosso projeto, né? E essa aula aberta, na verdade, era para acontecer ao vivo, e não está acontecendo por todas as razões, mas a gente vai ter nas nossas aulas abertas Print os nossos parceiros que estariam aqui conosco como professores visitantes ao vivo, e a gente espera que no próximo semestre essas nossas parceiras todas possam estar aqui. Eu passo então a palavra para a professora Helena Bonito, que vai apresentar a nossa convidada. O programa de pós-graduação em letras já é amigo da professora Vera Lúcia, então nós estamos muito em casa com ela, e a professora Helena vai conduzir essa parte toda, e a professora Maria Lúcia, que também é a parceira nesse convite para a professora Vera, também estão aqui. Então, boa aula, bom evento para todos nós. Obrigada, Regina. Eu começo saudando a todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos, recebendo a professora Vera Lúcia de Oliveira Maccherani, com a minha parceira Maria Lúcia, né, com mais esta atividade do Print, sobre o qual falaremos mais um pouco. E agradeço a presença já de todos, colegas, alunos e demais participantes. É uma alegria muito grande comemorarmos este Dia da Língua Portuguesa desta maneira. Então, vou apresentar brevemente a professora Vera Lúcia, para quem não a conhece. Ela já tem vindo ao Mackenzie algumas vezes, no âmbito desse nosso convênio Print. As mulheres, desculpem os rapazes aqui presentes, as mulheres são sempre multitarefas, né? E a Vera é multitarefa intelectual também. Ela é poeta, ensaísta, pesquisadora e professora. Então, vou falar um pouquinho, como ela vai falar dela, professora, né? Essa é a nossa expectativa. Sim. Queremos ouvi-la como professora de língua portuguesa fora do Brasil. Eu vou falar um pouquinho sobre a poeta e a ensaísta. Então, a Vera tem vários livros de poesia publicados e recebeu prêmios como o da Academia Brasileira de Letras, o Prêmio Popoli in Cammino, de Milão, o Prêmio Literatura para Todos, de Brasília, o Prêmio Internacional de Poesia Alinari, em Firenze, na Itália. E é uma particularidade, a Vera escreve em italiano ou em português, conforme a inspiração. Eu já tive o gosto de ouvir também, né, um pouco sobre essa inspiração que é bilíngue, depois de muitos anos com uma segunda língua, né, sem perder a primeira, evidentemente, trabalhando com a primeira. Então, eu vou declinar os nomes de alguns dos livros de poemas, mas alguns estão em italiano. Primeiro, tudo bem, Geografia d'Ombra. Agora, Vera, La Guarigione, meus parcos conhecimentos de italiano não traduzem esse título de livro. Na verdade, não tem tradução mesmo, é um processo de cura. É uma palavra que nós não temos... significa o processo, identifica o processo que leva à cura. A gente tem cura, não tem o processo.
Ok. A Chuva nos Ruídos, Verrallano, outro livro que veio em italiano, então. No Coração da Boca, A Poesia é um Estado de Transe, La Carne Quando é Sola, O Músculo Amargo do Mundo, Ditelo a Mia Madre, Minha Língua Roça o Mundo e Ero in un Caldo Paese. Esse Ero in un Caldo Paese, eu gostaria que você traduzisse esse título, que é muito significativo. Sim, é parte de um verso de Sandro Penna, é um grandíssimo poeta italiano do século XX, e ele é de Perugia, por acaso, que é onde eu moro. Ero in un caldo paese, vivia, estava em um país caloroso, mas é só a primeira parte do verso, né, que eu usei como título desse poema, que aparece na epígrafe do meu livro, e depois o verso inteiro aparece na epígrafe do livro. É um pouquinho a Itália, né? Sim, uma intertextualidade, né? Uma intertextualidade. E vou falar um pouquinho só sobre a Vera, pesquisadora, ensaísta, com a qual temos tido muita interlocução. Vera já publicou vários artigos, inclusive coordenou comigo um dossiê na Todas as Letras, e publicou livros como Poesia, Mito e História do Modernismo Brasileiro, História nella Storia, Le Parabole de Guimarães Rosa, e o mais recente, que acaba de sair, Um Avesso de País, Representações da Literatura Brasileira Contemporânea, que é justamente o foco desta nossa parceria, né, Vera? Essas representações literárias do Brasil contemporâneo. E quero dizer outra parte também da Vera pesquisadora, que ela fundou e dirige o CILBRA, Centro de Estudos Comparados Ítalo-Luso-Brasileiros, lá em Perugia, e tem sido assim muito bom, né? Temos organizado eventos conjuntos e tem sido alguma coisa muito importante na difusão da nossa literatura e da nossa cultura na Itália. Então, quero dizer, Vera, que para nós é um orgulho ter você conosco como parceira, você conosco hoje, e eu passo a palavra. Todo mundo pode enviar as perguntas pelo chat, que os meninos vão nos passar, e ao final fazemos um debate, e finalmente, após um debatezinho, a professora Maria Lúcia, para nosso encerramento, a nossa querida e brava coordenadora do Print. Brava no bom sentido, ou talvez em todos os sentidos, para quem conhece Maria Lúcia, que encara bravamente essas N tarefas para estarmos em vários eventos, em outras tantas atividades e viagens, como estamos hoje aqui. Vera, a palavra é sua, obrigada. Muito obrigada, é sempre um prazer voltar aqui, em primeiro lugar, porque é um dia importante, né, como foi dito, o Dia da Língua Portuguesa, e eu quero agradecer as colegas e amigas da Universidade Mackenzie, onde eu já me sinto um pouco em casa, né? Eu me sinto assim acolhida, abraçada por essa comunidade tão enriquecedora. E agradeço em particular a professora Regina Pires, né, de Brito, que ela é a coordenadora do programa de pós-graduação de letras, e a professora Maria Lúcia Vasconcelos também, que me recebe sempre com tanto carinho, que é a coordenadora do projeto PRIM, que é onde estamos agora, né, nesse momento, trabalhando também. E ainda, claramente, a amiga professora Helena Bonito, e vou citar aqui um termo que ela usa, né, nós somos já amigas de infância, né, só que a gente se conheceu na idade adulta, né, Helena? Achei tão bonito e poético isso, que eu me apropriei dessa frase e definição, achei realmente muito bonito. Então, muito obrigada, é um prazer, é uma alegria e uma honra também estar na companhia de vocês e passar assim, alguns momentos juntos nesse dia tão cheio de eventos, né? A gente estava comentando antes, né, que é bonito isso aqui na Itália, mas não só, nos países de língua portuguesa e nos lugares onde se estuda também a língua portuguesa. Então, aí pelo mundo, muitos eventos nesse momento. E, bom, vou entrar um pouquinho aqui, né, no tema, e vou tentar seguir aqui
Aí eu tenho umas anotações, e depois eu vou passar um pouquinho para o PowerPoint, que eu vou compartilhar, e vou seguir esse esquema aqui para não me perder, né? Não passar muito do meu tempo. Aliás, se eu passar, por favor, me avisem, né? Não. Bom, quando me foi proposto, né, de falar sobre o ensino do português na Itália, e eu confesso, né, Helena sabe que fiquei incerta, porque eu não sou linguista, né? Então, as minhas pesquisas são mais no âmbito das literaturas de língua portuguesa, da literatura comparada, e então parecia que eu ia invadir um espaço que não era, né, de minha competência, né, que não era aquele, ou mesmo sem as competências necessárias. Depois, eu fiquei pensando, né, que, na verdade, quando eu ingressei na Universidade Italiana, eu dei aula de língua aqui, né? Hoje eu dou aula de literaturas portuguesa e brasileira, e às vezes curso de tradução também, mas no início eu dei aula de línguas, porque eu fundei, na verdade, o curso de língua e literaturas portuguesa e brasileira na Universidade de Lecce. Eu estava acabando o doutorado e a minha orientadora me disse, olha, o diretor, né, o reitor, ele está querendo abrir o curso de português na Universidade de Lecce, né, manda o teu currículo e tal. Nunca achei que fosse dar certo, enfim, foi o início de uma experiência que foi muito importante para mim e é ainda. E quando eu fui para lá, para Lecce, eu estava sozinha, né? Então não tinha, eu fiz tudo. Dava aula de literatura, de língua, fazia as aulas de leitorado, era tudo eu. E isso foi uma experiência que fez com que eu passasse a desenvolver, ou enfim, tentasse também adquirir outras competências que eu achava que não eram minhas, já que todo o percurso, inclusive do doutorado, tinha sido na área literária. Então, eu gostaria de compartilhar, não como linguista, né, mas gostaria de compartilhar essa experiência, que é uma experiência muito prática e concreta de ensino da língua portuguesa como língua estrangeira, né? Então, sobre isso que eu quero falar. E quero também, claramente, agradecer. Desculpem, aqui é o telefone, não sei se está incomodando. Não sei se eu tenho aqui. É o telefone do meu marido que está tocando. Se estiver incomodando, eu vou lá e desligo. Bom, por favor, me digam aí. Eu estava dizendo que eu gostaria de agradecer a amiga, né, Helena, que me deixou à vontade, né, quando eu disse, olha, talvez eu não seja a pessoa apropriada, não tenho pesquisa no âmbito da linguística. Eu falei assim, não, na verdade, a gente quer mesmo entender esse processo, né, como é que a gente se põe diante de um aluno que está tentando aprender a nossa língua, adquirir a competência como língua estrangeira, né? Então, eu achei interessante falar sobre isso, então é isso que eu vou fazer aqui, né? E essa experiência leva a gente também, e eu vou agora passar a falar sobre essa questão, a gente a se pôr na pele do outro também, a ver a nossa língua, né, através de outra ótica, através de outra perspectiva. Então, o título, como vocês viram ali, que eu propus, em que língua vocês falam, na verdade, ele está dividido em duas partes, né? Eu deixei o ensino da língua portuguesa na Itália na segunda parte, comecei em que língua vocês falam. Onde na primeira parte eu vou falar justamente sobre essa convivência, a minha convivência com falantes da língua italiana, e que me levou de volta para o português. Estranhamente, a gente dá uma volta, né, e retorna para a nossa língua, mas aí a gente retorna com outro olhar, né? E esse estranhamento que eu adquiri em relação à língua portuguesa, eu descobri que isso é incrível, né? É um outro elemento assim que me trouxe, ele é muito propício para a poesia,
né? Porque toda vez que eu retorno, eu percebo coisas assim que o automatismo faz com que a gente acabe não notando mais. Então, eu uso isso tanto para a língua italiana quanto para a língua portuguesa, né? Então, é uma experiência assim que foi interessante também do ponto de vista da escrita. E, bom, é isso. Eu gostaria, portanto, de iniciar esse encontro, claramente, sendo hoje o Dia da Língua Portuguesa, declarando também o meu amor pela língua portuguesa. Era muito fácil, depois de tanto tempo de convivência aqui na Itália, ser, como dizia meu amigo e querido poeta Leduivo, raptado pelo mundo italófono, né, e deixando a minha língua, mas eu me agarrei a ela, né, e eu amo essa língua, que é a língua oficial de 9 países, situados em diferentes continentes, e isso é coisa bonita, que nos permite viajar por culturas de grande riqueza e de adentrarmos por uma multiplicidade de vozes e representações identitárias, por modos de agir, interagir com o mundo, por saberes antigos, né, às vezes transmitidos, inclusive oralmente, e por contextos bem diferentes, por histórias e geografias e concepções do universo que nos rodeia. E como sabemos, a nossa língua, ela é língua oficial, eu disse antes, né, de 9 países, e eu às vezes gosto, né, eu quando estou dando aula, eu gosto de falar Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Macau, Cabo Verde, Santo Tomé, Príncipe, Timor-Leste. Eu sei que vocês sabem disso, mas quando eu pronuncio essas palavras, dá a impressão que a gente pode viajar por esses universos, a gente pode se enriquecer, né? E que a gente seria acolhido também ali por elementos que nós compartilhamos é a mesma língua, mas é a mesma língua falada de tantas formas diferentes. Então, dito isso, quando eu digo que eu amo a língua portuguesa, isso não tem assim não tem nenhum aspecto de nacionalismo, né? Não é tipo, eu amo essa língua porque ela é mais bonita, porque ela é melhor. Não, todas as línguas são bonitas. Então, eu penso muito num poema do Mário de Andrade, que eu tenho aqui no PowerPoint, que eu acho que, não sei se eu estou compartilhando com vocês ou não. Ainda não, professora. Oi? Ainda não, professora. Porque antes eu tinha conseguido, né? Daí ele sumiu. Deixa eu ver se eu consigo de novo compartilhar. Agora sim? Sim, professora, agora foi. Ok, obrigada. Então, eu trouxe esse poema aqui, né, que é um poema tão bonito que eu acho. Eu sempre cito esse poema, ele é mais longo, mas eu trouxe esses versos finais aqui. Eu sempre leio com os nossos alunos, porque há uma definição aqui que eu acho muito poética e muito verdadeira e bonita. Se vocês me derem licença, eu quero ler esse poema. Essa parte, pelo menos, na parte final do poema. Ele se chama O Poeta Come Amendoim, e ele está presente no livro Tando Jabuti, que é um livro do Mário de Andrade, publicado em 1927. Brasil, mastigado na gostosura quente de amendoim, falado numa língua curumim, de palavras incertas, num remeleixo melado, melancólico, saem lentas, frescas, trituradas pelos meus dentes bons. Molham meus beiços que dão beijos alastrados, e depois remurmuram sem malícia as rezas bem-nascidas. Brasil amado, não porque seja minha pátria, pátria casa de migrações e do pão nosso, onde Deus der. Brasil que eu amo porque é o ritmo do meu braço aventuroso, o gosto dos meus descansos, o balanço das minhas cantigas, amores e danças.
Brasil que eu sou, porque é minha expressão muito engraçada, porque é meu sentimento pachorrento, porque é meu jeito de ganhar dinheiro, de comer e de dormir. Eu amo esse texto do Mário de Andrade, porque aqui tem uma definição dessa ligação que nós temos com o nosso país, com o lugar onde a gente nasceu. E essa ligação é um nacionalismo que não nega o resto do mundo, não nos coloca, eu amo esse país porque é melhor, eu amo porque é mais bonito, eu amo por isso, porque, simplesmente porque nós nascemos ali, né? A gente, geralmente, a menos que não tenha um trauma muito profundo vivido, né, no país, mas eu não saí do Brasil como exilada, não tenho nenhum trauma desse tipo em relação, então, portanto, a minha ligação é desse tipo, como fica evidenciado aqui no poema, e né, e aqui também a língua é o meu jeito muito engraçado de falar, né? Digo assim, e eu gosto de ler, às vezes assim, nas primeiras aulas, quando eu começo a falar sobre a literatura brasileira, ou mesmo quando estou falando sobre a língua portuguesa, eu leio, e leio em tradução também, esse poema é traduzido no italiano. E depois tem um outro poema, quando eu estava preparando esse texto, aí eu falei assim, não posso deixar esse outro poema aqui de lado, que é a Evocação do Recife, onde, a um certo ponto, o Manuel Bandeira, né, ele fala também, né, dessa língua. Eu não vou ler aqui, mas vocês podem ler esse texto, eu quero ler o que vem depois. Esse poema, como eu disse aqui, esses versos, na verdade, não está o poema inteiro, está só esses versos onde ele fala aqui, muito bonito, né? A língua certa do povo, a língua errada do povo, a língua certa do povo, que ele é que fala gostoso o português do Brasil. E depois passo a uma visão de fora para dentro aqui, né? Mais me aproximando do tema meu, que é essa visão da poeta, escritora portuguesa grandíssima, Sofia de Mello Brandner Andersen, que ela escreveu em um livro, Geografia, publicado em 1967, depois de uma viagem que ela fez ao Brasil. Esse poema ele tem esse título mesmo, Poema de Helena Lanari. Esse eu quero ler, tá? Gosto de ouvir o português do Brasil, onde as palavras recuperam sua substância total, concretas como fruto, nítidas como pássaros. Gosto de ouvir a palavra com suas sílabas todas, sem perder sequer um quinto de vogal. Quando Helena Lanari dizia o coqueiro ficava muito mais vegetal. Esse também é um poema que eu adoro, né? Gosto de toda a obra da Sofia, mas, enfim, esse aqui era mais condizente com o tema desse encontro. E a riqueza dessa língua, né, da língua portuguesa, ela está nessa plasticidade, né, nessa capacidade de se moldar, de ser moldada pelos povos que a falam hoje. No processo histórico, que foi de imposição e de aquisição por parte dos países colonizados, o português foi sendo adaptado e, aos poucos, conquistado, até se tornar, como afirmou o escritor angolano Luandino Vieira, o nosso troféu de guerra, né? A língua portuguesa é de quem a fala e, portanto, eu digo para os meus alunos, é de vocês também, é nossa, mas é de quem quer falá-la, de quem aprende a nomear as coisas com palavras que, para nós, né, falantes maternos do português, ela já vem carregada de imagens, gestos, sabores, odores. Ela tem consistência, dimensão temporal e espacial, né? São palavras que sentem e que são sentidas, e que pensam e são pensadas, e que nos pensam também, né? Como afirmou o linguista, o professor Marcos Banho,
eu gosto muito dessa definição dele também, língua é substantivo coletivo, né? E talvez, eu acho que nós teríamos que usá-la, a nossa língua, no plural. Deveríamos dizer línguas portuguesas, né? Porque ela compreende uma variedade, ela contém outras línguas dentro dela. Cada uma das variedades, né, do português traz hoje as marcas desse percurso pelo tempo e pelo espaço, né? E muitas vezes não foi um percurso fácil, né? Mas ela também soube se impregnar de memórias muitas vezes dolorosas, que se sedimentaram, né, nessa riqueza que eu gosto de pensá-la, mas ela é de fato sinestésica, de nuances para definir variações e gradações dos sentimentos mais íntimos. E eu sempre pensei que Fernando Pessoa escolheu a língua portuguesa como língua poética justamente por isso. Somos uma comunidade, né, de mais ou menos 280 milhões de pessoas espalhadas por todos os continentes, né? E apesar das diferenças entre os vários contextos e os universos culturais, eu acho que a gente, nesse momento, tem que pensar muito no que nos une também, e essa língua nos une. Então, só vou dizer mais alguma coisa aqui antes de passar mais propriamente para o PowerPoint. E essa primeira parte, né, que eu escolhi, em que língua vocês falam, ela diz respeito a essa experiência inicial minha aqui na Itália, da qual eu falei, né? Inclusive, aconteceu diversas vezes e acontece ainda que os italianos, quando me ouvem conversar com alguém em português, e no início era muito, eu vivi por um período, quando eu vim aqui na Itália, estudar, justamente me especializar, estudar um pouco melhor a língua, a cultura, a arte italiana, a literatura, e eu vivi com uma amiga, a gente alugou um pequeno apartamento com essa amiga minha, Doris Natia Cavallari, ela é docente da USP de literatura italiana, né? Nós nos tornamos grandíssimas amigas depois desse período vivido aqui. Então, era muito assim, entre nós falávamos em português, né? Nós viajamos muitas vezes pela Itália juntas. E quando as pessoas ouviam, elas perguntavam: em que língua vocês estão falando, né? E a gente achava muito estranho essa pergunta, né? Como? Não, vocês não percebem? Na verdade, a experiência que eu tive com o italiano é que eles percebem a língua portuguesa como próxima, claramente, né? Com afinidades, né? Que vem aí do latino, algumas palavras podem ser às vezes até idênticas, mas eles não entendem a língua portuguesa, né? Então, eles ficam tentando identificar que língua é. Então, em que língua você fala, em que língua vocês falam, era muito comum a gente ouvir isso. E até hoje, às vezes, acontece, né? E essa experiência de estranhamento, né, de tentar entender como que é se ouvir, se ver pelo lado de fora, ela se enriqueceu a partir, como eu disse antes, da experiência de ensino do português, né? E naquele momento, quando eu digo que os italianos achavam estranho, não era muito comum para eles ouvirem falar o português, porque o português, na verdade, era e é ensinado apenas nas universidades, né? Então, claramente, não era uma língua assim tão conhecida como podia ser o francês ou o espanhol, com a qual eles estavam mais acostumados. Bom, essa experiência, como eu estava dizendo, de aprender a ensinar, ela me enriqueceu também por outros elementos que ela me trouxe, né? Ela me ajudou a
a desativar o mecanismo do automatismo, né, que a gente tem. Porque aprender a ensinar a própria língua faz com que a gente seja levado a isso. É como se a gente tivesse que aprender de novo aquela língua, mas a partir de uma análise, e uma análise contrastiva com a outra língua, né? Porque a gente tem que ensinar a partir dos elementos que os alunos têm, que já fazem parte do patrimônio deles. Então, é uma espécie de aprendizado, de novo, um segundo aprendizado da própria língua. E esse aprendizado ele tem que ser feito, e ele é feito de forma muito atenta, inclusive, como eu disse, na análise e na comparação com esse outro idioma com o qual a gente vai interagir. É uma recomposição que é feita depois a partir dessa experiência de estranhamento, né, de partir e retornar à própria língua. Então, vocês poderiam me dizer, eu acho, né? Bom, mas todo professor de português, na verdade, quando ensina, quando vai ensinar a experiência da sala de aula, ele tem que fazer isso, né? Ele tem que... quando a gente ensina, a gente aprende, né? A gente diz isso, mas é uma grande verdade. Só que não é a mesma coisa ensinar para um falante da língua portuguesa e ensinar a língua portuguesa como língua estrangeira. Porque o professor de português no Brasil e em Portugal, ele está diante de pessoas que compartilham com ele o mesmo universo cultural, ou pelo menos parte desse universo cultural. Enquanto que ensinar a língua, o português como língua estrangeira, eu não tenho isso, né? Então, eu tenho que fazer um enquadramento antes da língua. E tem que fazer com que o aluno, de alguma forma, se sinta... eu tenho que fasciná-lo, de alguma forma, atraí-lo para aquele ambiente, né? Para que ele se sinta acolhido também, porque ele tenha curiosidade, porque ele tenha... e acabe desenvolvendo, inclusive, paixão, amor, e muitos alunos nossos fazem isso, depois fazem o doutorado. Às vezes a gente tem aluno que escolhe a língua portuguesa como terceira língua, ou como língua, eles têm alguns créditos formativos que eles podem escolher uma matéria, às vezes eles escolhem, por exemplo, a literatura brasileira, portuguesa e brasileira no primeiro ano, que eu faço em italiano, e depois eles se apaixonam e mudam, né? Mudam de língua, e sem querer menosprezar as outras línguas, mas eu fico muito contente que eles sejam atraídos para o nosso universo aqui. Enfim, e a impressão que os alunos têm, né, é que eles dizem, é mais fácil entender português brasileiro do que português europeu. Aí, por que é mais fácil para eles? É mais fácil porque o português europeu tem essa tendência à redução das vogais átonas, enquanto que o português brasileiro é mais silábico, né? Nós geralmente pronunciamos todas as sílabas. Claramente, a exceção dos mineiros. Aí isso daí, se eu tivesse que dizer isso numa aula, eu teria que explicar para os alunos por que a gente faz esse tipo de comentário, né? Explicar. Então, enquanto para os alunos brasileiros não seria necessário, para os alunos italianos, sim, seria necessário, né? Dizer que os alunos, que os mineiros, eles comem uma parte das palavras quando eles estão falando, né? Por exemplo, né? É até interessante uma outra experiência aqui, muito engraçada, pelo menos para mim no começo, dessa nossa tendência silábica, é que a gente completa até as sílabas consonânticas, né? Por exemplo, esses encontros consonantais da língua portuguesa, como eu não tenho aqui no PowerPoint,
mas porque era só uma conversa inicial, eu já passo aqui mais para a parte mais que diz respeito à situação do ensino do italiano aqui. Mas, por exemplo, certas palavras como psicologia, advogado, objetivo, né? Acho que vocês percebem, vocês devem pronunciar da mesma forma. A gente diz psicologia, objetivo, né? E os italianos acham muito engraçado isso, porque dizem, mas professora, aí não tem vogal, né? Por que a senhora está colocando uma vogal onde não tem? Aí eu tenho que explicar para eles que a gente tem essa tendência, inclusive nas siglas. E no começo, há uma cadeia de supermercados aqui na Itália, a Helena deve conhecer, porque eu acho que ela usava, que é COP, né? Ela termina, é uma sigla, na verdade, termina com o P mudo. E eu, no começo, seguindo, né, a tendência do nosso português, eu dizia, quando eu estava procurando um supermercado, eu dizia, onde fica a COP? Dove é a COP? Né? A COP. E os italianos olhavam, o quê? Achavam estranha a minha pronúncia, né? Depois entendiam, claro, tadinha, ela é estrangeira, né? Vamos tentar entender o que ela está dizendo. Mas é porque eu estava passando para a língua italiana um elemento que era do português, né? E então tudo isso, essas reflexões, como eu disse, claramente, elas nos enriquecem, pelo menos para mim foi muito interessante. Depois eu posso falar mais, se vocês tiverem. Aliás, eu quero que seja mais uma conversa. Então, vou passar aqui por PowerPoint, depois eu volto em mais algumas considerações aqui que eu tinha sobre essa experiência. Mas são elementos, assim, que vocês percebem, muito práticos, né, de embate mesmo com o ensino na sala de aula, de tentar resolver essas questões iniciais que eu tive. Aqui eu quero começar, antes de passar para a situação do ensino do português, da língua portuguesa aqui na Itália, eu estou falando aqui de Perugia, né, da Università degli Studi di Perugia, que foi fundada em 1308, é uma universidade muito antiga, é uma das mais antigas na Itália e no mundo também, né? E vocês percebem, eu coloquei aqui todos os departamentos, né? A gente tem 16 departamentos, é uma universidade grande, né? Então a gente tem todos os cursos aqui, desde a área das ciências humanas até as ciências exatas, medicina, etc. Não vou ficar enumerando cada um, que estão todos aqui, né? Aqui eu quis fazer também, no início e no final, essa é uma foto minha, da cidade de Perugia, do centro da cidade, de uma das partes, né? É uma cidade muito espalhada, é uma cidade que fica no alto, então aqui não dá para ver direito nessa foto, né? Mas aqui nós temos montanhas ao redor, no Gli Apennini, os pequenos Alpes, né? E essa é uma igreja, esse bairro aqui é um bairro antigo, e Perugia é uma cidade muito antiga, é uma cidade fundada pelos etruscos. Os etruscos são povos, uma civilização anterior à romana. Ela foi conquistada depois pelos romanos, mas ela foi construída mais ou menos no 6º século antes de Cristo. Perugia é mais antiga do que Roma, né? E aqui é a minha janela, né? A Helena sabe, quando ela esteve aqui, a minha janela aberta para o mundo. Eu gosto muito da minha janela, não mudo de sala por causa dessa janela aqui, porque eu tenho essa vista aqui da cidade. E esse dia era um dia de nuvens baixas, né? Aqui, que vocês estão percebendo. E eu estou aqui no centro da cidade, claramente. O meu departamento fica no centro. E aqui eu trouxe então, na verdade, o italiano ele é muito estudado na Itália. Há uma tradição de estudo. Eu disse para vocês que essa experiência que eu tive inicial
né, do fato das pessoas perguntarem que língua vocês estão falando. Isso por quê? Porque é uma língua, vocês percebam aqui quantas universidades nós temos curso de português, né, de norte a sul, né, e aqui está Perúdia, né, mas eu comecei na Universidade de Leite, hoje se chama Universidade del Salento, essa daqui, né. Nós temos 3 universidades em Roma, em Pisa, e Gênova, Firenze, Bolonha, Veneza, né, quer dizer, ela está espalhada, o ensino, o estudo da língua portuguesa, ela está em muitas universidades, né. E há uma tradição de ensino, de estudos, de pesquisas feitas na Itália, né, e que trouxeram muitos nomes importantes, né, inclusive no âmbito das pesquisas de filologia. Vocês sabem que a Itália tem uma tradição muito forte, né, a filologia, de estudos filológicos. E, a partir da filologia, foram desenvolvidos, inclusive, estudos da lírica, né, da lírica galego-portuguesa, feitos, por exemplo, pela professora Luciana Steganho-Pico. Ela começa como filóloga, mas depois ela se tornou também uma estudiosa da literatura. E vocês sabem que nós temos uma história da literatura brasileira, publicada no Brasil e usada nos cursos de letras no Brasil. Eu sei que é usado, por exemplo, nos cursos da Unesp, e foi escrito por uma italiana, né, que é Luciana Steganho-Pico. E temos outros estudiosos também, como Giulia Lanciani, Giuseppe Tavani, Antônio Tabucchi, que, aliás, é também um escritor muito importante, ele já faleceu, muito importante da literatura italiana, e outros. Esse eu só estou citando aqui os mestres, né, nossos, sem falar dos colegas que trabalham, que atuam em todas essas universidades, né? Então, na verdade, nós temos uma grande difusão da língua portuguesa, mas ela é ainda considerada nos cursos de letras e línguas estrangeiras uma língua menor. Os alunos ainda têm essa impressão. Quando eles vão fazer as opções linguísticas, eles, às vezes, não, ou escolhem como segunda língua ou como terceira língua, né? É quase como se eles considerassem, na verdade, a língua portuguesa ainda uma língua menor. Tem essa sensação. Na verdade, quando eu cheguei aqui, ainda a situação era mais... esse interesse pelo português, ele era ainda menor, né? Depois houve uma expansão com o crescimento da economia brasileira, o aumento do fluxo turístico de brasileiros para a Europa, né? O Brasil começou a aparecer muito mais no noticiário, houve um interesse, digamos, maior pelo Brasil, que nesse momento, infelizmente, esse prestígio, né, obtido, infelizmente, o país está perdendo muito rapidamente, né? Ele está sendo compensado nesse momento pela presença de Portugal, está ganhando prestígio na comunidade europeia, enquanto que o Brasil está perdendo, né? Mas, enfim, se vocês quiserem conversar sobre isso, a difusão da língua, vocês sabem que passa muito também por isso, né? Pela atuação econômica do país, por contingências que não dizem respeito simplesmente à língua em si, né? Mas que contém também outros aspectos, que às vezes, inclusive, são políticos, né? Bom, aqui eu trouxe uma informação que pode ser importante, eu acho, é importante para a gente aqui, né, para o ensino, para os estudos, para as nossas pesquisas, é que foi criado na Itália uma associação, que vocês viram quantas são as universidades onde se estuda a língua portuguesa.
mas nós não tínhamos ainda uma associação italiana, e ela foi de estudos portugueses e brasileiros, né? Associazione Italiana di Studi Portoghesi Brasiliani, a AISPEB. Ela foi fundada em 2010 com o objetivo de unir essa comunidade acadêmica e de difundir e consolidar os estudos portugueses, brasileiros e africanos na Itália. E ela organiza, ela é importante porque ela organiza a cada 2 anos congressos internacionais, mas também muitas outras atividades. Ela uniu os pesquisadores, então hoje, por exemplo, há muitas atividades. Nós aqui tivemos eu participei de outras 2 hoje, eventos, e está acontecendo em todas as sedes quase universitárias aqui na Itália nesse momento, eventos comemorando o Dia da Língua Portuguesa. Se vocês tiverem interesse, a sede oficial, né, no Departamento de Estudo Europeu, Americano e Intercultural da Universidade de Roma, La Sapienza, esse é o endereço. Atual presidência, nós temos a professora doutora Sônia Neves Salomão. Aqui vocês têm o endereço, o site oficial. Se quiserem, depois eu posso mandar e compartilhar esse PowerPoint com vocês, né? E aqui é interessante a situação. Eu não sei se eu estou passando do tempo, por favor, vocês me avisem, tá? Se eu estiver passando. Fique à vontade, Vera. Temos bastante tempo, vamos conversando. Fique à vontade. Bom. Muito obrigada. Eu vou falar um pouquinho mais especificamente, né, sobre o ensino, sobre o nosso trabalho aqui na Itália. Nós tivemos, em 2004, uma reforma importante aqui das disciplinas ministradas nas universidades italianas, né? Sobretudo, essa reforma, no que nos interessa aqui, nos cursos de letras e línguas e literaturas estrangeiras, e que separou o ensino das línguas do ensino das literaturas nos setores, nas línguas, no francês, no inglês, no alemão, no espanhol e no português, né? Então, no caso do português, nós tínhamos um setor, ele se chamava L17D, Língua e Literatura Portuguesa, né? Então, vocês percebam aqui, nós tínhamos língua e literatura, né? Era o mesmo setor. Claramente, nós tínhamos, enfim, dávamos as 2 coisas, né? Mas havia um único setor para as 2, né? Que congregava tanto a língua quanto a literatura. Então, essa separação para a gente foi muito importante, muito interessante, e ela ocorreu em 2004, e se criaram 2 setores, que é o LLIN 08, Literatura Portuguesa e Brasiliana, e LLIN 09, que é Língua e Traduzione, Língua Portuguesa e Brasiliana. Aqui nós temos, eu tenho que dizer, 2 elementos muito importantes, né? O plural em italiano, aqui é plural, né? Então, esse setor aqui são literaturas, no plural, portuguesa e brasileira. Línguas, no plural, portuguesa e brasileira. Então, não houve só a criação de 2 âmbitos, 2 setores, né, científicos disciplinares, mas, na verdade, se incorporou uma outra literatura. Se antes tínhamos só literatura portuguesa, né, incorporou a literatura brasileira. Então, literaturas portuguesa e brasileira. Isso foi muito importante para a gente também, no Brasil. E uma surpresa para vocês, eu não sei se vocês sabiam, né, é que para os italianos, nós falamos brasileiro, né? Vejam vocês, línguas portuguesa e brasileira. E isso não aconteceu só na Itália, isso aconteceu em outros países também. Aconteceu na França, na Alemanha, né? Por quê? Porque eles percebem, né, que as 2 línguas
eles percebem como duas línguas. Essa percepção, como eu disse para vocês, né, de fora para dentro, né, a percepção deles é que são duas línguas. E os alunos falam, né? Agora, como ensinar com a formação nossa, né? Agora eu vou passar aqui para o próximo slide, né? Falar em língua brasileira, vocês sabem, ainda suscita muita discussão. Eu já participei de várias mesas no Brasil, na Itália, e às vezes até da briga, né? Brigas ou pelo menos discussões assim, bem acirradas. Então, quando eu encontro colegas que não aceitam nem dialogar sobre o tema, eu cito sempre uma frase de Marcos Banha, que é um linguista, é um professor vocês devem conhecer muito bem, da Universidade de Brasília, e essa frase ela está no livro dele, Português ou Brasileiro, um convite à pesquisa, que foi publicado em 2001. Há outras edições, né? Eu tenho, inclusive, 2 edições, mas é que eu citei a de 2001. E vou ler aqui, porque eu acho importante. Dizer que a língua falada no Brasil é somente português implica um esquecimento. Um momento, Cláudio. Puoi accendere quella luce lì, perché è buio qua. Não, quella... Desculpa, aqui está escurecendo, está ficando escuro. Tipo, meu marido acender a luz aqui. Vocês estão... Nós são 5 horas de diferença, né? Então, dizer que a língua falada no Brasil é somente português implica um esquecimento sério e perigoso. O esquecimento de que tem muita coisa nessa língua que é caracteristicamente nossa, de que essa língua é parte integrante da nossa identidade nacional, construída a duras penas, com o extermínio de centenas de nações indígenas, com o monstruoso massacre físico e espiritual de milhões de negros africanos trazidos para cá como escravos, e com todas as lutas que o povo brasileiro enfrentou e continua enfrentando para se constituir como nação. Acho muito importante isso, né? Então, como é o meu, como é que eu trabalho, né? Com as duas variedades. Então, eu tento ir além dessas polêmicas, né? E não vou também entrar em questões teóricas aqui, que não são propriamente o meu âmbito de pesquisa. Mas eu já trabalhava, quando eu entrei na Universidade Italiana, com as duas variedades, né? Mesmo que nos anos 90, quando eu entrei, se ensinava praticamente só, na maior parte das universidades, trabalhava só com a variedade europeia, né? Mas eu tinha, na Universidade de Leite, eu propus um curso de cultura e literatura brasileira, que era muito escolhido pelos alunos. E eu trabalhava já com as duas variedades, o português europeu e o português brasileiro. Porque eu acho que a gente não pode esquecer, eu acho que a gente deveria falar no Brasil também, português brasileiro, né? A gente não pode esquecer, como disse Marcos Banho, que o nosso português, ele está tudo dentro dele, está a nossa memória, está a nossa história, né? Ele tem algo de nós, que incorporou, que o português se adaptou, plasmou, soube de alguma forma incorporar em si. Então, eu digo, é uma língua muito rica, como eu disse antes, porque ela foi se moldando e ela soube conversar conosco também, conversar com quem habitava outros universos, ela foi se ampliando, né? E ela soube, de alguma forma, incorporar, se abrir plasticamente também, né? E pode se tornar também língua falada, como eu disse no início, em tantos outros contextos tão diferentes, né? Então, essa língua, eu trabalho com isso e agora, né, como disse antes, trabalhando com essa questão aqui, nós
temos que trabalhar nas universidades italianas com as duas variedades. Não é mais quando eu entrei em algumas universidades, inclusive eu tive, enfim, não vou dizer certas experiências, mas às vezes pediam para leitores, né, quando participava de concursos, para trabalhar no âmbito ensinar como leitores, o trabalho do leitor é diferente do trabalho do professor. Aqui nós temos a figura do leitor também. O leitor trabalha mais com a parte prática da língua, exercitação, produção de textos, né? Na sala de aula, buscar fazer com que os alunos pratiquem também a língua oralmente, ele vai criar situações e vai, enfim, é um outro trabalho, diferente do trabalho que faz o professor da língua portuguesa e brasileira aqui, línguas portuguesa e brasileira aqui, né? Mas, como eu disse antes, eu já trabalhava com as duas variedades, mas não era tão comum naquele momento na Itália isso. Era mais comum trabalhar só com a portuguesa, né? Mesmo porque, e aqui eu tenho que dizer, as políticas, né, de estimulação, como posso dizer, de difusão, de trabalhar para que a língua seja um pouco mais conhecida fora do Brasil também, feita pelo governo português, pelo governo brasileiro, ela é muito diferente, né? O governo português investe muito nisso, tem muitos leitorados no mundo, né? Eu tinha até um número aqui, olha, eu fui procurar, para que vocês tenham ideia, o Instituto Camões, ele mantém 70 eleitorados em 72 países diferentes. Sabem quantos tem o governo brasileiro? Só 24 eleitorados no mundo. É muito pouco, né? E aqui na Itália, nós só temos um, na Universidade de Bolonha. As universidades têm os seus leitores, mas receber um leitor, né, financiado por aquele país é uma política inteligente, essa que faz o governo português e que o governo brasileiro também deveria fazer, eu acho, trabalhando fora do Brasil. Isso é uma coisa que dizem também os colegas de outros países. Bom, continuando aqui, né? Por que nós temos que trabalhar com as duas variedades? Porque os nossos alunos, eles vão trabalhar futuramente, eles vão interagir em contextos, possivelmente, tanto com português quanto com brasileiros, seja no âmbito turístico, no âmbito da editoria, por exemplo, no âmbito do ensino, qualquer setor, né, em que eles depois escolherem futuramente, eles poderão trabalhar tanto com o Brasil quanto com Portugal. Então, nós temos obrigação de prepará-los para entrar em contato com falantes, para entenderem, para ter capacidade de interagir também com falantes, tanto do Brasil quanto de Portugal. Então, é um dever que nós temos, né? Aqui eu trouxe aqui alguns métodos de ensino. Quando eu entrei, como eu disse para vocês, se usava, geralmente nas universidades italianas, se ensinava só a variedade europeia. Então, os métodos também eram tipicamente métodos do português europeu. Então, por exemplo, eu usei esse Português Sem Fronteiras, né? Eu usei muito no início esse texto aqui, em 3 volumes, depois ele foi reeditado várias vezes. Esse texto aqui, eu tenho essa edição de 96, mas provavelmente tem até outras mais recentes, e ele tem a peculiaridade que ele vai sendo reatualizado e tal. Mas, assim, era complicado no início, né? Porque a oralidade aqui era
toda direcionada para o português europeu. E eu depois fui produzindo material meu para criar situações também, e fui adaptando esse método aqui, que era o mais utilizado na Itália, fui adaptando para o uso do português brasileiro, que faltava naquele momento. Aqui também nós temos um outro, que também era bastante usado, é uma gramática ativa, esse aqui é de 1995, mas provavelmente tem edições mais recentes. Vocês percebam aqui sempre a presença do Instituto Camões. O Instituto Camões financia muito esses métodos de ensino, né, de didática do português como língua estrangeira, justamente porque é um material que os leitores usam nas universidades. Aqui eu trouxe uma gramática, olha aqui de novo, né, Instituto Camões. É uma gramática que a minha edição é de 1993, mas ela é mais antiga e ela também, provavelmente, não sei se ainda ela está, eu acho que deve ter edições mais recentes, e é uma gramática do português. Vejam os dois nomes aqui que eu citei no começo, são dois grandes nomes da lusitanística que vieram da filologia. O professor Giuseppe Cavani, muito famoso também em Portugal, no Brasil, e a Giulia Lanciani, que é uma outra estudiosa bastante importante, conhecida no Brasil e em Portugal, não só na Itália, e em outros países também. E se usava também essa gramática, e eu claramente adaptava, usava as gramáticas do português que eu tinha, né, do nosso português, mas assim, não havia uma gramática específica trabalhando com as duas variedades. Até que saiu essa daqui, né, gramática del português e moderno, e aqui a novidade, ela saiu em 1994, né? A novidade é que vocês têm aqui a norma europeia e a norma brasileira. E, inclusive, ela saiu pela Zanichelli, uma editora muito grande, importante aqui na Itália. Aqui nós temos uma foto famosa, um quadro, né, do Fernando Pessoa. Eu até, eles me contataram, quando eles estavam, as duas autoras, elas estavam preparando, né, essa gramática, elas entraram em contato comigo e me convidaram para participar também, na parte da norma brasileira. Mas eu estava terminando o meu doutorado naquele momento, estava assim, nos últimos momentos, então eu não pude entrar. Senti muito, mas não pude entrar. Senti muito claramente, porque eu já estava trabalhando, elas me contactaram justamente por isso, porque eu já estava trabalhando com a validade do português brasileiro aqui na Itália. E esse método aqui, vejam vocês, ele saiu em 2015. Saiu depois daquela reforma que teve na Itália. E aqui eu já tenho um curso de brasiliano. Eu não tenho, vocês percebam aqui no título, né? Não tem curso de português brasiliano, mas curso de brasiliano, né, na volume 1, volume 2, que saiu um ano depois. Desculpem aqui, bateu flecha aqui, não ficou muito bem a foto, mas enfim. Nós usamos aqui na Universidade de Perugia, né, as nossas reitoras usam, e claramente elas vão adaptando, a gente pega um pouco aqui, um pouco ali, né? Mas eu estou trazendo aqui, eu não estou trazendo todo o material, todos os métodos e todas as gramáticas, né? Não é um estudo aqui que eu estou fazendo, assim, amplo, de todo o material que se tinha à disposição. Inclusive, se vocês entrarem no site, vocês vão achar outros materiais. Eu achei, por exemplo, quando eu estava procurando a foto, né, porque a minha saiu assim, não saiu muito boa, fui na internet, eu vi um outro que acabou de sair, sempre curso de brasiliano,
que eu vou pedir pela editora para ver. Eu vi até as opiniões ali que eram positivas, algumas pessoas fizeram resenhas breves ali, de pessoas que usaram aquele método e que acharam positivo. Então, está saindo, né, se está produzindo na Itália também material nesse sentido, para, de alguma forma, corresponder a essa exigência dos cursos de ensinar a variedade do português brasileiro. Como nós temos línguas portuguesa, né, portuguesa e língua brasileira, então é necessário que tenhamos também o método de estudo. Desculpa, eu fui muito para frente, desculpa aqui. Né? Isso aqui é uma coisa que, como eu disse, não aconteceu só na Itália, né? Eu sei, por exemplo, de colegas na França também, eles falam tranquilamente francês, língua brasileira, inclusive nos livros que são publicados, né? São tradução do brasileiro, a gente vê nos livros, e na Alemanha também. Não conheço muito os outros países para poder dizer isso com toda a segurança que aconteça o mesmo. Eu fico mais nesses três que são os que eu conheço mais. E aqui eu trouxe um outro texto que sai... Oi. Então, vamos encerrar em uns 10 ou 15 minutinhos, tudo bem? Depois tem uma ou outra pergunta, tá bem? Não, eu já estou terminando, é com essa aqui mesmo. Obrigada, Helena. Tá bem. Tá bem. Então, ainda bem que eu não estou saindo muito, mas eu queria deixar espaço para as perguntas, desculpa, eu queria ter deixado mais espaço, mas já estou encerrando. Esse texto aqui, que saiu em 2010, né, Ruaz e Publifolha, e vocês percebam aqui que é uma gramática comparativa de 4 línguas, português, espanhol, italiano e francês. Eu comprei e às vezes eu uso sobretudo nos cursos eu não dou aula agora de língua, às vezes eu uso no âmbito dos cursos de tradução, eu indico para os alunos, mas esse texto aqui, ele é um pouco impraticável na Itália, porque ele fica muito caro para os alunos comprar do Brasil, né? Muito caro a importação. E aqui é uma bibliografia assim, bem elementar, né? Peço desculpas, aqui é elementariedade, mas claramente, enquanto eu estava esperando aqui, eu não posso não falar, não citar um texto fundamental para a gente, textos fundamentais da professora Maria Helena de Moura Neves, que é uma colega de vocês, vocês têm essa honra de tê-la como colega. Está aqui presente, Vera, temos a honra de ter Maria Helena conosco. Que bom, professora. Enquanto eu estava esperando, eu estava aqui relendo, né, esse livro tão bonito, Ensino de Língua e Vivência de Linguagens, Temas em Confronto. Eu gosto muito desse livro, então eu estava aqui relendo, né? Então, aqui eu cito algumas gramáticas que eu uso aqui como material, mas, enfim, e mais os autores que eu citei aqui dos poetas, claramente Darcy Ribeiro, e eu tirei aqui o Gilberto Freire, porque não cabia sair do PowerPoint, mas são só textos assim, que dizem respeito ao aspecto mais da cultura brasileira, né? Bom, desculpem aqui, esqueci. Para encerrar, eu trouxe assim, uma surpresa para vocês, para que vocês fiquem com vontade de vir aqui, conhecer a nossa região, a Úmbria. Então, aqui eu trouxe uma foto. Eu moro na Úmbria, Perugietá, na Úmbria, e aqui chama Piana di Castelluccio di Norcia, e não é muito distante daqui onde eu moro, e é um lugar mágico, né? Vocês estão vendo aqui, é uma foto minha essa, porque fica no alto, né? Fica quase 1.400 metros, é um vale que fica no alto, e tem só uma cidadezinha que chama Castelluccio di Norcia. Castelluccio é pequeno castelo, é uma cidade pequena
que, aliás, com o último terremoto, assim, ficou bastante destruída, ela está sendo reconstruída de novo. E de lá de cima a gente tem esse panorama. E esses lugarzinhos aqui, esses campos azuis, são lentilhas. Eles cultivam um tipo de lentilha aqui nessa região, típico daqui, DOC, como eles falam, e ela é pequena, mas ela é muito saborosa. Como eles não usam agrotóxico, as flores silvestres, como vocês estão percebendo, elas brotam no período da primavera, é uma maravilha. Eu adoro flores, então eu fico lá encantada e para sair dali, meu marido tem que me arrastar, senão eu quero ficar sempre ali. E aqui de perto, né, esse de longe, esse aqui de perto, enfim, para que vocês percebam, ali são as lentilhas, e aqui crescem todas essas flores, porque não usando agrotóxicos, elas crescem naturalmente, não precisa plantar, né? É uma maravilha. É um parque, naturalmente, a gente tem que ir com uma certa cautela, não pode pisar nas flores e tal, porque a gente tem que respeitar. Então, era isso. Muito obrigada pela presença, pela atenção. Acho que eu tiro, né, o PowerPoint, acho que eu posso tirar para eu botar aqui, né? Desculpem eu ter tomado muito tempo, eu queria ter deixado um espaço e eu espero ter algum espaço para poder interagir com vocês. Eu acho que, sei, curiosidades que vocês tiverem, espero poder responder. Vera, muito obrigada, gostamos muito. Nós todo mundo que estuda línguas tem um lado muito intercultural, né? Então, hoje ouvimos assim um pouco de como ensinar a própria língua para uma outra cultura e como ensinar a própria cultura, né, num outro país, e que a Itália, com a qual o Brasil tem tantos laços, com a qual todos nós temos tantos laços. Muito obrigada, Vera. Eu tenho uma questão que é do nosso aluno Marcelo Dalpino, nosso doutorando, que é professor. Olha, ele é tão bom nisso que eu nem sei direito se eu entendi, tá? Mas porque ele se refere a uma questão do uso da língua portuguesa nas redes sociais. Eu vou ler a questão e depois também, quem quiser mais falar, né, vai ficar à vontade, mas é o seguinte: estamos avaliando muito o ensino da língua portuguesa como língua estrangeira na dicotomia português do Brasil, português do Brasil e português de Portugal. Aí começa a pergunta: como você avalia a possibilidade do ensino dos gêneros emergentes, né, o gênero oral em redes sociais do português? Como seria esse ensino? Haja visto que estamos, de acordo com o Facebook, dados, né, do Facebook dos Estados Unidos, em terceiro lugar entre os usuários, nações que mais usam as redes sociais. Então, é uma pergunta, não sei se você tem essa informação, mas se existem pesquisas que estejam investigando o ensino da língua portuguesa como língua estrangeira, aproveitando ou por meio do seu uso em redes sociais. Vera também cultiva bastante as redes sociais, né? Então, sobre o português, aí, a rede como alguma coisa propícia para o ensino. O que você diria, Vera? Como é o nome do pesquisador que fez a pergunta? Marcelo Dalpino. Marcelo. Então, Marcelo, eu acho que eu vou ficar devendo a resposta para você, né? Porque, com certeza, meus colegas... Desculpem aqui que o microfone caiu. Com certeza, né? Eu tenho colegas que têm pesquisas nesse âmbito também, com certeza, porque uma coisa interessante que aconteceu, né, com a separação, né, da língua, do ensino da língua e da literatura, é que reforçou as duas áreas, né, os dois. Da literatura já havia uma certa tradição, muitos daqueles colegas lá que eu citei eram professores de literatura. Faltava um pouquinho desenvolver mais o aspecto do estudo mais propriamente linguístico. E isso deslanchou, a partir dessa reforma que foi feita aqui, fez com que também esse setor se desenvolvesse melhor, né? Eu trabalho com uma colega, a Paula, que a Helena conheceu quando esteve aqui, Paula de Paiva Limão, que, aliás, ela não está aqui porque ela está em outro evento. Aqui a gente está, as nossas leitoras também, cada um em um evento diferente, então
é um momento muito rico esse. Hoje, fico até contente que seja assim, né? Significa que a gente sente mesmo essa língua como uma comunidade, então é muito bom. E eu estava seguindo hoje cedo um desses congressos sobre a língua, né? E eu vi lá que os colegas, mesmo mais especificamente esse que eu estava seguindo cedo, na Universidade de Siena, sobre as pesquisas em âmbito linguístico, né? E aí eu fico muito fascinada também quando eu sigo, porque é alguma coisa que me traz para mim também, que sou do âmbito da literatura, mas não existe literatura sem língua. A gente está sempre trabalhando com a língua, então para mim é um enriquecimento. Eu leio muito, converso muito com a Paula, e a gente organiza. O que é bom aqui também é que a gente troca muito, eu e a Paula, a gente deu muito certo, né, a nossa colaboração, e tudo que eu faço, eu coloco ela também no meio, e ela também. Então, a gente não tem essa divisão, linguística daqui, literatura dali, não. Aqui é todo mundo junto. Só que uma pesquisa mais específica sobre isso, eu não faço, mas eu sei que outros colegas fazem, né? Então, eu fico devendo a resposta. Eu sei que os nossos alunos usam muito, né? Isso até é uma coisa positiva, enfim, é positiva porque há uma interação maior, há mais facilidade deles entrarem em contato com falantes da língua portuguesa por ali também. E o que um outro elemento, só acrescentar aqui, já vou terminando, para passar para alguma outra pergunta, é que a gente na Itália, tá certo, abriu um pouco o espaço para a literatura brasileira, né, para a variante do português brasileiro, mas claramente ficaram de fora as outras literaturas de língua portuguesa. As literaturas africanas, belíssimas, ficaram de fora. Só em alguma universidade, às vezes a gente pode, e às vezes, eu faço muitas referências a autores moçambicanos, angolanos. Eu tenho uma pesquisa no âmbito da literatura angolana, por exemplo, e indico para os alunos e tal, mas a gente não foi criado ainda, espero, no futuro, que se abra também um espaço para as literaturas, para as outras literaturas de língua portuguesa. Obrigada, Vera. São questões muito abrangentes, né? Certamente haverá linguistas e outros colegas da Associação Italiana também de Estudos Luso-Brasileiros, certamente haverá quem já esteja. Se a gente achar o contato, Marcelo, quem sabe a gente poderá responder mais adiante. Posso conversar com a minha colega Paula e passar depois essa informação para a Helena. E eu queria acrescentar que eu acho muito lindo lá em Perúdia, porque a Vera fala a variante brasileira, Paula fala a variante portuguesa, e todo mundo se entende perfeitamente, mas quero dizer também que agradeço muito ao Mackenzie, que me deu a oportunidade de ir para lá como pós-doc, ao Print, que me permitiu, e à própria universidade, né, Vera, que me convidou mesmo oficialmente como professora visitante. Na hora que eu vi... 2 anos, né? 2 anos, foi maravilhoso, uma experiência que eu espero que seja repetida aqui por nós e pelo pessoal da Itália aqui, mesmo que por enquanto tudo seja tão difícil. Mas me encantou muito que os alunos gostavam muito de ouvir o português brasileiro. Eu trabalhei literatura brasileira contemporânea, foi maravilhoso, mas eles sempre respondiam em português de Portugal, porque a chance de ir a Portugal é muito próxima, e vir ao Brasil é alguma coisa complicada. Então, a gente já espera que no futuro as coisas sejam bem melhores, mas esse futuro parece um pouco remoto. Eu vou me desculpar pelo tempo que eu não controlei muito bem, vou passar a palavra para a Maria Lúcia, que não sei se há alguma outra questão, ou se agora o comando é da Maria Lúcia, podemos combinar assim? Vera, muitíssimo obrigada, Maria Lúcia. Obrigada a todos, todas vocês, nossos colegas que aqui estão, alunos e visitantes. Muito obrigada. Maria Lúcia. Obrigada, Helena. Vera, existe uma outra pergunta aqui, que é da Luana Della Flora, que ela está falando um pouco já de literatura brasileira, tá? Então, eu diria para você, só para a gente encerrar,
mais uma pergunta apenas. Ela está perguntando como fica o uso, recepção da literatura brasileira contemporânea no ensino de língua portuguesa. Existe isso? Essas gramáticas mais contemporâneas que tratam do brasileiro, do brasiliano, já falam de autores mais recentes que trazem uma outra diversidade nas obras? Então, interessante essa questão, porque na fala de hoje cedo, a mesa que eu segui hoje cedo, em parte falava sobre, não propriamente sobre a literatura brasileira, mas falava sobre como as literaturas são abordadas, né, nesses métodos de ensino da língua. E eu estava seguindo a colega Maria Grazia Russo, que é de uma universidade em Roma, que ela é do setor da linguística. E o estudo que ela fez foi esse mesmo, achei muito interessante isso, né? Para mim, interessante. Mas esse método aí que eu indiquei, ele é muito prático. Ele é muito prático, é conversação, todos os exercícios ali são mais no âmbito da língua falada, né? É para ser utilizado mesmo no ensino da língua, porque os alunos depois têm a literatura, né? Não há necessidade, claramente, há uma preparação, quando você está estudando a língua, você está se preparando para entrar num universo mais complexo, que é o da literatura, né? Eu, no primeiro ano, dou aula em italiano, eu não dou aula de literatura em português. Não posso dar aula em português no primeiro ano. Os alunos não me seguiriam. E os textos, eu tenho que procurar textos traduzidos. Toda vez que eu organizo o primeiro e o segundo ano, por exemplo, eu tenho que buscar os textos, os âmbitos, o programa daquele ano, eu tenho que procurar sempre textos traduzidos também, não posso indicar só o texto em português. Então, esse primeiro impacto, a approach, a gente diria, a abordagem, né, da literatura, ela é feita na língua deles. Então, no primeiro ano, eles vão ler em italiano. Enquanto isso, a minha colega está trabalhando na área da língua linguística, os leitores estão trabalhando na exercitação, né, na prática da língua portuguesa. Então, o método ele é usado pelo leitor, não pelo professor de língua. Desculpa, mas cai toda hora aqui, né? O professor de língua dá uma formação muito mais específica para o aluno. Então, assim, no método que é de estudo da língua, no âmbito muito da língua prática, os exercícios são tomados da língua falada, né? Mas, claramente, a gente não pode ficar só no método, porque muitos desses métodos, eles têm, assim, um defeito de serem, assim, muito, como eu posso dizer, pouco naturais, né? Quer dizer, são situações que, muitas vezes, você lê aquilo e diz assim, mas isso aqui é um absurdo, uma situação dessa, né? Quer dizer, parece meio ridículo aquilo, forjam situações que não são muito naturais. Então, a gente não fica em um apenas. Eu não ficava quando eu dava, e eu sei que assim, nossos leitores também não ficam. Aí entra a competência do professor, né, Vera? Claro. Bom, eu quero te agradecer muitíssimo, certo? Foi uma tarde super agradável aqui com você. Acho que vai dar bastante assunto para os nossos colegas e os alunos que nos assistiram. Agradeço a todos que estiveram aqui presentes, e aí eu estou falando em nome da professora Helena, que é minha companheira aí em muitas lidas, mas inclusive na disciplina que eu agora, para a qual você inclusive vai estar convidada novamente para na semana que vem falar sobre literatura, né? Aí, e agradecer em nome da professora Regina, que é a coordenadora do programa de pós-graduação em letras. E por que eu estou fazendo esse papel aqui hoje? Porque nós temos esse projeto, que foi falado no início, que é o PRINT, que é um projeto de internacionalização das universidades brasileiras, um projeto capitaneado pela CAPES, né, que elencou algumas universidades para participar
dessa empreitada. Na Universidade Mackenzie, é um projeto multidisciplinar. Na Universidade Mackenzie, nós temos um subprojeto nesta nossa área de letras. E é aí que essas atividades todas que a gente vem desenvolvendo nessa semana comemorativa, né, à língua portuguesa, esse projeto vem capitaneando, então, essas atividades. Eu agradeço muitíssimo a participação de todo mundo. Quero lembrar que na sexta-feira nós temos 2 atividades mais do print, uma de manhã às 9h30, a professora Luísa Paulinelli, da Universidade da Madeira, estará conosco, e à tarde, às 14 horas, a professora Kátia Chulata, da Universidade de Pescara, também vai estar aqui conosco. Amanhã é dia dos nossos diálogos, e aí nós vamos ter o professor Gilvan de Oliveira, da Federal de Santa Catarina. Então, você vê, Vera, que aqui também a gente não está descansando, não. Né? A língua portuguesa está sendo muitíssimo falada, comemorada e, assim, muito amada. Né? Assim como você disse que se apaixona por ela, nós também nos reapaixonamos por ela a cada minuto. Né? Ainda que possam dizer que a gente mata um pouquinho a coitadinha, eu acho que não. A gente dá um sabor tropical muito especial para aquilo, né? Quer dizer, então está valendo. Mesmo que a gente use excessivamente as vogais e os gerúndios, nós somos felizes falando língua portuguesa. Né? Mas você sabe que os alunos, uma outra dessa experiência, né, do estranhamento, é que eles dizem que nós falamos cantando, né? Eles dizem o português, em geral, o português brasileiro, mais do que o português europeu, é uma língua muito doce, eles dizem isso, né? Muito bonita de se ouvir, e que a gente canta e não fala, né? Eu não sei se é verdade. A gente vai cantando, só não vai dançando, então tá ótimo. Querida, muito obrigada, semana que vem nos vemos de novo, e os nossos alunos, obrigada, não se esqueçam então desses outros encontros que vão ser todos muito ricos e vai valer muito a pena. Então, boa tarde a todo mundo, um beijo para a Helena e até a próxima. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Obrigada. Um abraço da Itália para todos.